Por muitas vezes, a nossa paciência é testada no limite por alguma situação desastrosa ou até mesmo por algum indivíduo, e o nosso cérebro trabalha junto de diversas substâncias químicas e sistemas neurais que atuam em conjunto para regular nossos comportamentos, evitando que você vá parar na cadeia por agredir alguém. Obviamente, existem outros fatores que levam uma pessoa a não conseguir controlar sua raiva, que é o caso de Abigail White, uma modelo do OnlyFans que se tornou uma assassina cruel. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu queria pedir para você apenas só clicar no botãozinho do like e se inscrever. É coisa rápida, não demora e isso ajuda demais a gente continuar com esse trabalho aqui no YouTube. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? E vamos ao vídeo. Antes de conhecer quem seria Abigail White, vamos precisar conhecer outra pessoa que também faz parte dessa história. E essa história começa na cidade de Bristol, que fica na Inglaterra, onde nasceu o jovem Bradley Lewis no ano de 2002. Ele veio de uma família bastante amorosa, que priorizavam a família e sempre estavam dispostos a ajudar para que os filhos tivessem um futuro de sucesso em seus caminhos profissionais. Bradley era um jovem bastante alegre, generoso e obcecado por futebol, que seria a sua principal atividade do dia desde sua infância. Enquanto ele estudava na escola St. Stephen Juniors, ele também jogava pelo time da cidade, chamado Bristol Rovers Supporters Football Club, onde atuou até os seus 14 anos de idade. Nessa época, Bradley era um jovem com uma personalidade fantástica, muito querido pelas pessoas e um cara que sempre arrumava muitas amizades nas festas em que ele frequentava. E em uma dessas festas, ele chamou a atenção de uma jovem chamada Abigail White, que rapidamente se apaixonou por Bradley, que era um ano mais novo. E após 2 anos de amizade colorida, eles então começaram a namorar, porém a personalidade de Abigail era totalmente diferente de Bradley. Abigail também nasceu na região de Bristol, mas sua infância foi muito difícil. Quando ela tinha apenas 2 anos, seu pai começou a bater violentamente em sua mãe, o que tornou o ambiente familiar bastante conturbado até seus 4 anos de idade, quando eles se separaram. Sua mãe entrou em um novo relacionamento e, de acordo com alguns sites, seu padrasto abusava fisicamente dela, até que chegou um ponto que ela só não foi para um orfanato porque seus avós lutaram por sua guarda. Apesar de ter conseguido sair daquele ambiente tóxico, ela desenvolveu diversos problemas mentais que refletiram diretamente no seu comportamento. Ela frequentemente tomava expulsões da escola, além de começar a tomar antidepressivos aos 13 anos de idade para controlar suas emoções. Na sua idade adulta, Abigail continuou enfrentando problemas pelo seu péssimo comportamento, além de nunca conseguir um emprego fixo. Então ela decidiu tentar uma nova oportunidade no lucrativo mundo do OnlyFans. O OnlyFans foi criado no intuito de fazer com que os criadores compartilhem conteúdos para os fãs assinarem, como uma forma de aproximar do público, além de ser uma ajuda financeira ao criador de conteúdo. Mas com o tempo, a plataforma foi hospedando um grande número de conteúdos pornográficos e você provavelmente deve imaginar em qual conteúdo ela decidiu trilhar. Abigail criou o pseudônimo na internet de Mitzi Lewis, vulgo Falsa Barbie, e começou a postar conteúdo próprio para entretenimento adulto. E apenas no primeiro ano ela já conseguiu faturar mais de 50 mil libras, que convertido seria cerca de 310 mil reais. No ano seguinte, devido à relevância da plataforma, além da concorrência, seu faturamento caiu cerca de 75%, passando de 50 mil libras anual para apenas 12 mil. E esse não era apenas um problema isolado que ela estava enfrentando. Ela estava viciada em álcool e cocaína, além de seu relacionamento com Bradley estar em uma fase bastante conturbada. Ela afirmava que Bradley era manipulador e infiel e admitia que também dormiu com vários outros homens durante o relacionamento. Abigail tinha 4 filhos, sendo 3 de Bradley, e o 4º filho talvez fosse fruto de alguma traição. Mas esse nem era o principal problema, pois na verdade ela era bastante controladora, possessiva e não conseguia controlar sua raiva nas brigas, cometendo às vezes agressões físicas a Bradley. Muitos amigos alegaram que o relacionamento era tóxico e até avisaram Bradley que Abigail era uma completa psicopata. A mãe de Bradley também não gostava dela, pois sabia que seu filho não era tratado corretamente e merecia algo melhor. Obviously, I have no limit when I get angry, and like obviously he said that I need help with that because people are generally saying to me, one of you are going to end up dead, and I fully believe that I'm quite capable of killing him or I'm going to end up being in prison.
Depois de muitas brigas, agressões e até mesmo o serviço social interferir para que Abigail não tivesse mais contato com Bradley, ele finalmente foi morar com sua mãe e isso seria uma boa iniciativa a ser tomada. Porém, Bradley morando com sua mãe, Abigail não confiava mais nele quando estava longe e graças à sua personalidade controladora, ela costumava manipulá-lo para ir dormir com ela quase todas as noites. E como já era de se imaginar, no dia 19 de maio, depois de uma discussão acalorada, Abigail deu uma facada no braço de Bradley. Obviamente ele precisou ser atendido no hospital e quando foi perguntado pelos médicos o que teria acontecido, ele disse que se cortou em um acidente de trabalho. Infelizmente Bradley não queria falar a verdade para não prejudicar Abigail, pois ele se sentia confinado ao relacionamento por causa dos filhos, e obviamente pela manipulação que ela fazia, pois as pessoas próximas a eles disseram que ela estava enlouquecendo pela falta de Bradley. Alguns dias depois, Bradley percebeu que não queria mais ter um relacionamento com ela. Determinado, ele pediu para que ela o encontrasse em um parque público e assim que ela chegou, ele disse que iria deixá-la, o que fez ela ficar bastante furiosa. Pouco depois das 17 horas, câmeras de vigilância capturaram Bradley e Abigail chegando ao The Horse Pub, um bar que fica na região de Bristol. Ninguém sabia, mas Abigail havia cheirado uma carreira de cocaína apenas alguns minutos antes e para piorar o seu estado, ela misturou muita bebida alcoólica, o que fez aquele estado de fúria se potencializar ainda mais. Ela começou a causar problemas para as pessoas nas mesas ao lado e começou uma discussão com o homem, onde ela desferiu um tapa nele. O homem revidou o ataque empurrando, o que fez ela cair no chão, e quando ela se levantou furiosa, jogou cerveja no rosto de Bradley simplesmente porque ele não a defendeu contra o homem. Bradley disse a ela para se acalmar enquanto um amigo separava os dois. E claramente naquele momento Abigail estava em seu limite de fúria, além de estar sob efeitos de substâncias químicas. Depois disso, um amigo encontrou Bradley chorando no banheiro masculino e quando o questionado, ele disse que tinha que fugir de Abigail. Ele admitiu que estava com medo dela, mas infelizmente também não podia ir embora porque acreditava que ela tentaria tirar a própria vida. Às 19h50, um amigo do casal chamado Elf se ofereceu para levá-los de volta para casa. Abigail e Bradley discutiram durante todo o caminho de volta e quando chegaram, ela entrou rapidamente na casa enquanto Bradley se despediu do amigo. Uma das últimas coisas que ele disse foi a frase, abre aspas, "Quando eu entrar lá dentro, eu estou morto." Fecha aspas. Alf ficou preocupado com a situação e passou seu número de celular a ele para ligar caso precisasse. Porém, não demorou nem 20 minutos e a ambulância havia sido chamada para prestar socorro na residência. Aproximadamente às 8h10, um grito de desespero vindo da residência do casal poderia ser ouvido por várias ruas. Abigail saiu para a rua desesperada pedindo por ajuda para alguém ligar para o serviço de emergência. Uma vizinha do casal foi a primeira a chegar ao local e presenciar Bradley deitado de costas na cozinha com rastros de sangue espalhados pelos cômodos da casa. No chão estava cheio de roupas manchadas de sangue que provavelmente foram usadas na tentativa de estancar o sangramento e Abigail demonstrava estar apavorada com toda a situação. Bradley foi levado com vida para o hospital onde recebeu tratamento de urgência, mas infelizmente ele foi declarado morto às 1h30 da manhã em decorrência do excesso de sangue que ele perdeu. A autópsia do corpo também revelou que apenas uma facada foi suficiente para retirar sua vida, já que o objeto penetrou em seu peito, atingindo seu coração. E quando a família de Bradley foi notificada de sua morte, obviamente ficaram arrasados e sem nenhuma dúvida de que Abigail seria culpada pelo crime. Os investigadores começaram rapidamente a tentar entender o que ocorreu naquela noite e pelo depoimento de Abigail, ela disse que Bradley havia se esfaqueado sozinho após uma briga do casal, o que obviamente não convenceu nem um pouco as autoridades. Durante o interrogatório, ela decidiu não responder a nenhuma pergunta e apenas entregou aos policiais uma declaração formal feita por ela e seu advogado com uma história totalmente sem sentido. Ela disse aos policiais que Bradley estava planejando se machucar, e então ela agarrou a faca dele e correu pelo corredor com a faca na mão, mas Bradley conseguiu alcançá-la, onde agarrou e forçou ela a atingir seu peito. Ou seja, ela estava alegando que tomou a faca da mão de Bradley e correu com a faca na mão, e que o próprio Bradley puxou o seu braço, fazendo um movimento para atingir a faca em seu próprio peito. Não demorou muito até os investigadores descobrirem o histórico agressivo e ameaçador de Abigail.
Ela era manipuladora e Bradley morria de medo dela justamente porque ele sabia das coisas que ela seria capaz de fazer. Após mais algumas investigações, eles encontraram no celular de Bradley diversas mensagens ameaçadoras enviadas por Abigail nos meses anteriores. Uma das mensagens dizia, abre aspas, juro por Deus que vou esfaquear você, fecha aspas. E outra mensagem enviada apenas algumas semanas antes do assassinato dizia, abre aspas, eu vou te esfaquear na porra do pescoço, fecha aspas. Abigail estava totalmente desequilibrada e todas as pessoas ao redor percebiam que ela tinha traços de psicopatia. Mas infelizmente Bradley demorou muito tempo para conseguir perceber isso. Em outra mensagem, apenas alguns dias antes de sua morte, Abigail ameaçou matar a mãe de Bradley na frente dele, além de realizar pesquisas relacionadas a esfaqueamento no Google pelo seu aparelho pessoal. Abigail, antes do julgamento, foi examinada por vários psiquiatras que destacaram que ela dificilmente conseguia controlar sua raiva e que ela aparentava sofrer de transtorno de personalidade limítrofe. Esse transtorno seria uma condição de saúde mental que afeta a estabilidade, causando mudanças rápidas e extremas no humor, às vezes até mesmo por pequenos gatilhos, e que obviamente foi impulsionada pelo uso de drogas, o que teria feito ela cometer o crime por impulso. Mas isso não relevou o fato dela ser julgada como uma pessoa insana pelo fato dela supostamente ter planejado o crime através das diversas ameaças feitas por ela, além de seu histórico de pesquisa. E no dia 21 de outubro de 2022, Abigail foi julgada e condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 18 anos antes de poder ser elegível para liberdade condicional. Ou seja, ela pode ou não ser libertada em outubro do ano de 2039. Bradley era um pai amoroso que geralmente tentava fazer as coisas funcionarem na maioria das vezes por causa dos filhos, e no dia em que ele decidiu dar um fim na relação, obviamente ele estava com medo, mas ele enfrentou o medo de ir para dentro da casa mesmo sabendo das consequências, porque ele se preocupava que Abigail pudesse tentar se matar como ela às vezes dizia para ele. E isso demonstrava que Bradley era um cara de bom coração que muitas vezes pensava demais nos outros e esquecia que ele também tinha uma vida toda pela frente. Bradley deixou uma família, filhos e amigos que com toda certeza sentiram muita falta de sua companhia, que foi retirada pela pessoa que na verdade deveria ser uma companheira.